A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, crianças, adultos, adolescentes. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando ouvir a live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você, meu irmão e minha irmã. Esta é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 24 de janeiro de 2025, o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus. Enquanto vida que tivermos, estaremos levando a palavra pura e sincera. Amado, essa palavra é fiel e verdadeira, é simples, mas veja bem. É a visão que João teve do céu. É Apocalipse 4, nós vamos ler do 1 ao 3. Amém? Do 1 ao 4 nós vamos meditar. A visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Depois desta coisa, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que com de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas deve acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre eles, sobre os tronos, 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro. Amém? Graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs, para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Deus é poderoso. Vamos meditar, meus amados e queridos irmãos, nessa palavra. A visão que João teve do trono, a majestade divina, e os 24 anciãos e os 4 animais. Foi depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas deve acontecer. Depois da visão do trono, essa é uma visão de um trono, uma majestade divina, os 24 anciãos, os 4 animais, entendeu? Depois dessas coisas que Deus chamou a João e disse: sobe aqui, chega. E olhei. Quando nós temos a visão do céu, quando Deus quer nos mostrar alguma coisa, ele mostra primeiro o trono, o seu lugar, quem está sentado. Depois dessas coisas, ele vai nos revelar o que ele quer falar conosco. Quando nós vimos essa primeira passagem, nós ficamos atônitos, porque ele já vê logo o Apocalipse 1 e 10, quando ele mostra para ele. Diz assim, ó: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta.
O versículo 11 diz que dizia: o que vês, escreve em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamos, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Depois dessas coisas, depois da glória de Deus. Você sabe por quê? Porque as igrejas que ali estavam, tinha só uma igreja que representava o que Deus determinava. Mas a igreja de Laodiceia, essa é uma igreja que estava mais tristemente na vida. Ela estava parada. Tinha um nome que vivia, o barulho e tudo mais, mas não tinha, Deus tinha virado as costas. Mas no meio dessa igreja tinha pessoas que estavam chorando, gemendo, e não tinha sujado as suas vestes. Eles continuavam na presença do Senhor, com vestes brancas, com bons costumes, com vida de santidade, e este reinaria com o Senhor, e ele queria mostrar para João, para dizer para João: diga para o meu povo, não julgue o crente pela igreja. Lá na igreja de Laodiceia, eu reprovei o anjo da igreja, mas lá tem pessoas que guardaram meus mandamentos e andarão comigo de vestes brancas. De maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida, meu irmão e minha irmã. De maneira nenhuma, se você estiver vivendo na direção do Espírito Santo, no temor do Senhor, no amor, na bondade e na misericórdia, de maneira nenhuma ele vai riscar o seu nome do livro da vida. Deus cuida de cada um dos seus pequenos. É o primeiro versículo. Ele viu a voz como trombeta, eu ouvia falar com ele. Ele disse: sobe aqui e mostrar-te das coisas que depois dessa deve acontecer. Meus amados e queridos irmãos, vamos ver o que ele está escrito em São João 20, 26. Vamos ver o que o Senhor falou para João ali na ilha chamada de Pátimo. Olha, ele chamou para subir. Então nós vamos ver o que ele disse para ele. Olha, ele disse: e eu 8 dias depois estava outra vez os seus discípulos dentro com ele, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã, o poderio do Senhor, a santidade que João, lá na ilha de Pátimo, foi arrebatado, a visão celeste, o trono da majestade divina, os 24 anciões, que eu entendo que são os 12 patriarcas no Antigo Pacto, os 12 patriarcas da família de Jacó e os 12 discípulos de Jesus Cristo, representando o Antigo Pacto e o Novo Pacto. Esses 24 anciões estavam sentados. Não estou dizendo para vocês, estou dizendo, eu entendo pela bondade de Deus que é isso. Outros doutores, ensinadores podem entender outra coisa. Mas esses 24 anciões têm tudo a ver
com os patriarcas do antigo pacto, os filhos de Jacó, de Israel, e os 12 discípulos de Jesus Cristo. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Logo após de ver a glória de Deus, o trono da majestade divina, ver os 24 anciões, os 4 animais, está entendendo? Está agora, e logo fui arrebatado em espírito. João foi arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Isto é um privilégio, meus irmãos e minhas irmãs, de um homem que tem o privilégio de ser arrebatado pelo Senhor e levado aos céus, ser revelado a ele o trono da majestade. Está entendendo? Então nós vemos o Senhor Jesus Cristo fazendo estas coisas. Nós vemos, segundo está escrito, e logo foi arrebatado. Vamos ver no livro de Isaías, 6, versículo 1, disse, olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Você está vendo, meus irmãos, no ano que morreu o rei Uzias, você está entendendo que Deus, ele une as duas coisas. Deus não tem o Novo Testamento como a verdade, salvo sem o Antigo Testamento. Aquilo que veio no Novo Testamento tem figura dele lá no Antigo Testamento. Veja aqui, o profeta Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Eu vejo pessoas que hoje, na graça, eles entendem que são mais importantes do que o profeta, do que o profeta Isaías, o profeta Jeremias, todos os profetas. Eu não vejo isso. Esses homens foram chamados, escolhidos por Deus, para tipificar a glória do Pai. Antes dele mostrar para João, Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Para que não acontecesse que nós olhasse para essas coisas, hoje na graça, dizemos no Novo Testamento, isso é coisa do Antigo Testamento, é coisa da lei, que Deus chamou a João, arrebatou em espírito, levou ele, mostrou em visão o trono da majestade divina. Aquele trono que ele tinha mostrado para o profeta Isaías há quantos mil anos atrás. Hoje ele está mostrando para João. Está dizendo para a igreja o meu pacto que eu fiz com a nação, com o ser humano, continua em pé. Eu mostrei para o povo do Antigo Testamento, por intermédio do meu servo, fiz o povo saber que eu estava sentado num alto e sublime trono. E ordenei que ele falasse com a nação de Israel. Para viver agora você, diga para a igreja a visão do trono da majestade divina. Veja bem, os 24 anciões, os 12 apóstolos, os 12 discípulos, ou como queira,
Os 12 patriarcas da antiga aliança estão sentados e tem 4 animais que o guardam. Meus amados, João teve o privilégio e agora ele recebeu o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo. E esse mesmo Espírito foi concedido à igreja, a mim, a você e a nós. Por isso eu continuo batendo na tecla. Eu tenho autoridade provinda de Deus para ver a glória do Pai. Se eu tão somente andar na presença do Senhor, humilhando-se perante Ele, reconhecendo que Deus é santo, Ele reside, está sentado num sublime trono de glória, para me chegar na presença dEle, só pela bondade e misericórdia dEle. Mas logo serei, foi ele arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O trono estava posto no céu. Veja que o apóstolo João, ele disse, eu vi um trono assentado, colocado no céu. E um sentado sobre ele, estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Veja o versículo 3. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe. Por que ele viu o homem assentado? E não pôde descrever a fisionomia. Ele disse, é semelhante a uma pedra de jaspe, sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Você já entendeu, meus queridos e amados irmãos, o poder da glória de Deus nesse lugar, lá no céu, aonde estava o Pai, que João não pôde olhar para os olhos, nem para o rosto. Ele só viu ele com uma aparência de uma pedra. Está entendendo? De jaspes, sardônicas, coisas finas. Existia um arco celeste, não era terrestre, celeste, estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Era só glória. Só glória, meus irmãos. É só glória. Esmeralda, pedra de jaspe, glória, honra, poder, tudo pertence ao Senhor. Mas imagina, meus irmãos, você, nós sermos arrebatados, ter uma visão de Deus, de um trono da majestade divina. Será que nós, ao voltarmos a este mundo, na vida, temos desejo de viver o dia a dia como vivem até hoje? Eu acho que não. A glória de Deus é tanta sobre nós, e todo o poderio e a glória que nós vimos pela misericórdia do Pai, Ele sendo levado e nos mostrar que nós queríamos permanecer na eternidade ali agora. E se o Senhor nos enviar para a terra, seremos santos, de tal maneira que não temos desejo na carne da vida que nós estamos vivendo. Vamos ver o versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vinha sentados sobre os tronos
24 anciãos, vestidos de veste branca, e tinha sobre as suas cabeças coroas de ouro. Meus amados e queridos irmãos, eu não quero dizer para você que esses 24 anciões são 24 anjos. Eu quero dizer para vocês que esses 24 anciões são pessoas que representam o antigo pacto de Jesus Cristo até a chegada de Cristo. E os outros 24, os outros 12, 12 cada lado, representa a igreja no tempo da misericórdia do Senhor e da graça. Meus amados, quando nós vemos a passagem em Apocalipse 3, 4 e 5, nós vemos o Senhor dizer o seguinte, mas também tens em Sardes. Veja o cuidado de Deus quando mostra a um homem ou a mulher o pecado de uma igreja, o pecado de uma nação, a tristeza de Deus para com o sujo da igreja, para a igreja que está em sujeira, em pecado. O cuidado, porque Deus não faz pela metade. Ele não mostra a pessoa no pecado para dizer, eu eliminei tudo. Veja aqui, a igreja de Sardes. Deus tinha chamado a atenção do pastor, do anjo da igreja, dizendo que ele tinha aparência de vivo, mas estava morto. E Deus tinha reprovado as atitudes e a direção daquela igreja. O mundo estava ali dentro, brincando com a palavra de Deus, olhando para a igreja de Sardes, quer dar a entender o ser humano que Deus rejeitou aquela igreja. Mas Deus levando João da ilha de Patmos até o trono e mostrado a ele, revelado a glória dele. O trono, mostrando a ele o que tinha mostrado no início a Isaías. E chegando até 1:10 de Apocalipse. E levando até João 20 e 26, mostrando que não importa para Deus, o incrédulo está ali, Jesus Cristo deixa as portas fechadas, ele entra e saúda, e aquela alma torna-se a Jesus. Ele agora chama, no Apocalipse, também tenho em Sardes, disse para João, olha, avisa para a igreja, para o meu servo, para a minha serva, que não julguem os crentes pela placa da igreja. Não julga os salvos por aqueles lugares onde eles congregam. Avisa para o meu povo também que em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de brancos, porquanto são dignos disso. Diz para a igreja, diz para o meu servo, que lá em Sardes tem algumas pessoas, não estou dizendo que é todos, algumas pessoas, minha irmã, meu irmão, se a igreja onde você congrega, ela nasceu no fogo como Filadélfia, e hoje está encerrando como a igreja de Sardes, na mornosidade, na brincadeira, na vaidade, na prostituição, nas mentiras. Mas se você guardou a palavra, está sofrendo, orando em favor da igreja, que um dia você tinha prazer em glorificar o nome do Senhor, porque a pessoa bendita do Espírito Santo estava na igreja. E você está triste porque essa igreja está definhando.
O pecado está acabando. E você está chorando, está triste, porque as pessoas de fora, aqueles que desviaram ou que saíram da igreja para outro lugar por causa do pecado da igreja, elas estão murmurando. Ele fala com você o que está fazendo nesse mundo e começa a usar a Bíblia, um e o outro. Quem concorda faz parte. E Deus sabe que você, homem e mulher de Deus, não está concordando. Vocês estão suportando porque vos foram chamados para ser adoradores. Mas também tens tem sardos, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, os seus vestidos, e comigo andarão de branco, por quanto são dignos disso. Então eu não posso julgar a igreja da minha irmã e do meu irmão. Eu não posso julgar a crença do meu irmão e da minha irmã pela igreja que eles congregam, porque eles estão sofrendo com o desmando da igreja, tanto quanto está sofrendo o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, você, eu, nós, aqueles que estão sofrendo pelo desmando da igreja, está sofrendo como Jesus Cristo sofreu por nós e continua sofrendo pela igreja. A igreja hoje era só para glorificar o nome do Senhor. Ainda que viessem decretos para acalar, amordaçar a boca do povo, como Maria Madalena, nós, a igreja do Senhor, tínhamos que bater a mão nos peitos e gritar. Não importa se vai nos matar, nós vamos morar com Cristo. Vou te matar ao meu Salvador. O meu Deus, Pai, Criador do céu e da terra, ressuscitou o terceiro dia e nos afirma e garante a nossa ressurreição, estaremos com Ele. A igreja pode entrar no mundo, o mundo pode entrar na igreja, riqueza, prostituição, adultério, tudo pode entrar. Mas há alguns insardos, existem algumas pessoas que não contaminaram. Minha irmã e meu irmão, seja você uma mulher, um homem de Deus, que sofra na carne a angústia, a dor, a tristeza, o desprezo, mas não contamine, porque você pode passar o que passar, vai andar com o Senhor de vestes brancas, porque você é digno. Ele disse, é digno disso. Versículo 5 diz, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei ao seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Meus amados irmãos, será que eu estou falando eu, o pastor Antônio, eu amo a Jesus Cristo de verdade. Honro ao Senhor Jesus Cristo. Que ainda que a igreja esteja definhando, eu esteja orando em favor da igreja. Estou orando em favor dos pastores, dos irmãos e das irmãs. E crendo que há pessoas dentro dessa igreja de Sardes, dessa igreja morna, dessa igreja misturada com o mundo, com a política, com a prostituição, com a mentira. Essa igreja que hoje tem adúltero pregando no altar.
O altar é santo. O altar é santo. Mas no meio dessa igreja, ainda que o anjo da igreja foi repreendido pelo Senhor, recebeu simplesmente uma sentença: se conserte, porque se não venho e te tirarei daqui. Mas tem algumas pessoas, algumas irmãs, alguns irmãos, que não contaminaram com este mundo. Não são muitos, mas tem alguns. Luta. Para vencer temos que ter oposição. Para vencer temos que ter luta, trabalhos, dor, angústia. Tudo que vem contra, temos que vencer. E o que vencer não é todos. Será, disse o Senhor para João. Diga para a igreja, ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Diga para os meus irmãos, diga para a igreja, ao que vencer, a angústia, a tristeza, o desejo da carne, da prostituição, da riqueza, do exaltamento, da posição. Ao que vencer, quando alguém chama você e fala, olha, você vai fazer isso, e você tem um salário de mais de 30 mil reais por mês. Mas quando você ouve a sentença que você deve fazer contra a igreja, para dar medo, tirar a lã, você vencendo e dizer, eu vou continuar revivendo com o salário mínimo, que é isso que Deus me deu. Serei, de maneira nenhuma, riscarei você do seu nome do livro da vida. E confessarei diante do meu Pai, o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Vou chegar diante do meu Pai e dizer, Pai, esse aqui é o João, José, o Antônio, a Maria, Josefina. Não importa o nome. Esta pessoa que lá na igreja, em Sardes, suportou a angústia, a tristeza, perseguição, calúnias. No mundo suportou os desejos da carne, mas não sujou as suas vestes. E são dignos de andar comigo. Não riscarei o nome deles no livro da vida, estou apresentando ao Pai essas poucas pessoas que sobrou. Meus irmãos, para isto, para termos esta visão do trono da majestade divina, temos que ter uma vida, não é uma vida santa, porque santo é o Senhor. É uma vida de obediência, uma vida de entrega, uma vida falha, sempre errando, mas uma vida que reconhece que Deus é o Todo-Poderoso. Uma vida que viver aqui não é o máximo, mas viver na eternidade, que é o nosso máximo. É o nosso desejo, o nosso alvo é Cristo Jesus. Se você, minha irmã e meu irmão, eu e nós, quiser termos essas visões dos céus, Deus tem essas visões e vai nos mostrar. Primeiro nós temos que vivermos a vida que João viveu. A entrega que João viveu. Não é que eu tenho que viver do jeito que ele viveu. A entrega que ele deu. Será que Deus chamou a mim para passar pelos caminhos que João passou?
Ele chamou a mim para passar pelo caminho que o profeta Isaías passou. Será que ele me chamou a mim para passar pelo mundo na concupiscência e dizer para mim, vai doer, você vai fraquejar, mas esteja olhando firme para esse trono da majestade divina que está na sua frente. Você vai ter desejo, mas vai ter um propósito. Para chegar a esse propósito, você vai renunciar aos seus desejos. Esta é a palavra do Senhor. Eu é quem escolho. Eu quero ter uma vida boa ou eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu conheço a Jesus Cristo, recebi o Espírito de Jesus Cristo que Ele recebeu, e é o Espírito que Ele me concedeu. Recebi a incumbência que João recebeu. Deus não dá um fardo mais pesado do que o que eu possa carregar. Não adianta eu achar que eu posso fazer ou eu vou fazer. É Deus que me capacita. É Deus que conhece o meu coração, conhece o meu deitar, o meu levantar, o meu viver, conhece as minhas fraquezas, minhas limitações, mas Ele conhece o desejo da minha alma. Deus nos chama e diz assim, olha, você pode ser arrebatado o espírito se confiar no Senhor. O arrebatamento em espírito é questão de confiar a vida ao Senhor Jesus Cristo, para ser levado aos céus, para ver o trono de Deus e receber a mensagem de Deus. Meus irmãos, eu falo com sinceridade, 95% dos pastores, pregadores e profetas, homens e mulheres de hoje, que transmitem uma palavra que foi arrebatado e que Deus mostrou e mandou, no mínimo 30% do que eles falaram, Deus não mandou eles falar. Isto é um perigo. Veja que tinha uma igreja reprovada pelo Senhor. E se Deus é contra o adultério, é contra a fornicação, é contra a mentira, é contra a vaidade, é contra a mornosidade, é contra tudo isso, a riqueza, o egoísmo, Ele me mostrou. Mas será que Deus não mostrou para mim se eu fui levado em espírito e eu observei tudo quanto o Senhor me mostrou? Eu não tinha ouvido essa palavra, Antônio. Lá na igreja tem algumas pessoas que não se contaminaram. Lá na igreja tal também, meus amados, Jesus Cristo nos leva, nos mostra. Ele quer que nós olhemos para dentro de nós e dizemos, Senhor, eu sou miserável homem, eu sou pecador. Como eu posso contemplar a majestade do Senhor? É a bondade dele para comigo. Mas quando eu medito, eu digo, Senhor, a tua misericórdia é para com a igreja. Eu sou um homem privilegiado. Agora tira de mim o desejo da comida,
do dormir, de viver bem. Me dê o desejo de servir ao Senhor na beleza da tua santidade. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, por que as doenças? Por que a dor e a angústia? Tem dois caminhos. 3 propósitos. Primeiro propósito, quando Deus tem uma obra com um homem ou uma mulher, e Ele quer que dê testemunho dele, Ele permite uma enfermidade, pode ser maligna, como permitiu que Satanás tocasse em Jó. E depois Ele sara, Ele cura para o nome dele ser glorificado, porque tem uma obra com o homem. Está entendendo? Segundo propósito, a enfermidade. É Deus querendo consertar a vida do homem e da mulher. Está entendendo? Porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. E Ele está querendo consertar a igreja. Por isso, o câncer está assolando dentro da igreja. É os nossos pecados. É o pecado da igreja. Mas tem alguém lá na igreja de Sardes, da igreja rica e vaidosa, a igreja adulta e afeminada, tudo embolado, que não contaminaram, estão sofrendo, e andará com o Senhor Jesus Cristo. A terceiro ponto, a enfermidade, a repreensão de Deus para com o povo, para que o povo volte a Ele. E diz: o povo que chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, eu ouvirei do céu e sararei a terra. Deus quer um clamor da igreja, do crente, salvo por Ele. Tem muitas pessoas muito grandes, mas não se humilha diante de Deus. Amados, Deus é poderoso, Ele é santo. Essa visão que João teve, ele não conseguiu ver o rosto, a face do Pai, senão com pedras preciosas. Vamos meditar. Se você tem o Espírito Santo, tem o poder de Deus, porque a igreja está enferma. Deus está tratando com alguém, está tratando com a igreja, está querendo levantar alguém para testemunhar. Aleluia! Quer fazer a obra divina, curar as enfermidades para que o mundo chegue a Cristo. Ele conta comigo e com você, meu irmão. Que Deus o abençoe. Que Jesus Cristo visite os corações. Qualquer enfermidade que você está sofrendo, está sentindo, para Deus não é nada. Se o médico disser, não tem mais jeito, dá atestado de óbito, se Deus não falou que vai recolher, não chore. Glorifique o nome do Senhor e olhe e diga: o meu Deus, a quem eu sirvo, não diz que vai me recolher hoje. Devo precisar de consertar com Ele. Pergunta para o Senhor o que eu tenho que ser feito em mim, Senhor. Muda o meu coração, a minha mente, meus olhos, meu falar, meu fazer. Me ajuda a perdoar os meus inimigos e perdoa a mim. Me usa, cura-me das enfermidades e usa-me nas tuas mãos.
Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os pastores e obreiros, que Deus abençoe jovens, adolescentes, crianças, que Deus visite os hospitais, os enfermos, atribulados. Irmãos, seja uma vida de santidade. Não julgue a igreja, ainda que o pastor seja arrependido pelo Senhor. A igreja é a noiva do Cordeiro. E dentro da sua igreja, minha irmã, pode ter pecado, mas tem alguém que não sujar as suas vestes. Tem alguém que não mentiu, não vai do céu, não se levantou, não se exaltou, mas se humilhou nos pés do Senhor. E o Senhor está olhando para esses corações, ainda que pecaram, se humilharam. Ore pela igreja, ore pelos pastores, ore pela nação, ore pela minha família, ore por mim, que sou menor do rebanho do Senhor. Que Deus abençoe a igreja em o nome do Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor esteja convosco. Amém.